interessante, né? Isso mostra uma certa exegese na compreensão do texto. Agora, quando nós analisamos o contexto de prognóstico, não somente em fontes bíblicas, esse termo aparece 5 vezes no Novo Testamento. Em todas elas, o sentido de prognóstico envolve a ideia de conhecer previamente, ou conhecer de antemão. Mas como eu não terei tempo de mencionar esses textos, eu quero também trabalhar aqui, ainda que sucintamente, textos que envolvam a terminologia prognóstico em fontes também extra-bíblicas, só para nós entendermos que na maioria esmagadora das vezes, se não em todas em que o termo prognóstico ocorre, ele ocorre com o sentido de conhecer de antemão, tal como nós, arminianos, frequentemente o interpretamos e entendemos ser a interpretação mais adequada, mais exegeticamente correta no contexto escriturístico. Então, por exemplo, na Septuaginta, no texto apócrifo de Sabedoria, capítulo 6, versículo 13, vejam como aparece o termo prognóstico. Diz lá: a sabedoria vai ao encontro dos que a desejam, dando-se a conhecer de antemão. Aqui aparece o verbo prognóstico, né? Prognostenai, dando-se a conhecer de antemão, é a ideia de um conhecimento de antemão. Ainda no livro de Sabedoria, capítulo 8, versículo 8, lemos: a sabedoria prevê, prognosque, o mesmo termo, prevê sinais e prodígios e os fins das épocas e dos tempos. Depois, nos pais da igreja, quero citar apenas um caso aqui, o pastor de Hermas, no 4º mandamento 31:4, ele diz: e tudo sabendo de antemão, a expressão sabendo de antemão vem de prognosco, e tudo sabendo de antemão, Deus, conheceu a fraqueza dos homens e a esperteza do diabo em fazer o mal aos servos de Deus e exercer sua malícia contra eles. Então percebam que, historicamente, tradicionalmente, o termo grego prognóstico, ele tem aqui relação com a ideia de conhecer de antemão. É tão simples quanto, né? De modo que quando nós vemos uma interpretação que destoie desta, aqueles que amou de antemão, frequentemente nós vemos isso em comentários calvinistas, né? Amou de antemão, elegeu de antemão. Aliás, fica uma coisa um tanto quanto redundante, né? Aos que elegeu, algumas traduções ou paráfrases calvinistas trarão aqueles que ele determinou de antemão, a estes predestinou. Quer dizer, você está trocando 6 por meia dúzia, é a mesma coisa que está sendo dita ali, né? Não faz sentido. Agora, um segundo texto também conhecido, um texto clássico, teríamos ainda um terceiro texto de Efésios, mas enfim, não entrarei nele, é o texto de 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 1 e 2, que aparece também aqui, é um texto clássico. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, né? O grego, ele diz aí, eu coloquei com uma transliteração obviamente bem simplificada, ele traz eklektos kata prognosin teu patros, eleitos segundo, de acordo com a presciência de Deus Pai. Então percebam que a eleição, ela se dá com base na presciência divina, segundo ensina o arminianismo. E ao que nos parece, esta de fato é a explicação mais bíblica para isso. Não somos eleitos para a salvação devido a algum decreto incondicional ou arbitrário, eu melhor o colocaria, para a salvação e para a perdição. Mas esta eleição se dá de forma justa, com base na presciência divina, ou da fé ou da incredulidade. E se a pessoa, Deus preconhece que ela crerá e permanecerá na fé, ele é um eleito para a salvação. E se Deus preconhece que ele não crerá, ou crerá apenas inicialmente, mas não perseverará na fé, esta pessoa então, ela será destinada à perdição eterna, ao inferno. Então, parece-nos que esta é uma descrição mais bíblica sobre essa questão. Um terceiro ponto envolve a expiação ilimitada.
nome esse que também nomeia o livro que escrevi sobre o assunto, né, Expiação Limitada, pela editora Reflexão. Talvez alguns de vocês tenham lido. Mas vejamos o que Armínio diz sobre a expiação. Ele diz: é preciso fazer uma distinção entre a redenção obtida e a redenção aplicada. E declaro que ela foi obtida para o mundo inteiro e para todos e cada um dos homens. Mas ela foi aplicada apenas aos fiéis e aos eleitos. Aqui nós temos uma particularidade bem interessante na percepção de Armínio. O que ele chama de redenção obtida envolve o conceito de que Jesus ele morreu por toda a humanidade sem exceção. Isso envolve aquilo que nós chamaremos hoje de provisionamento de salvação. Quando Jesus ele morre na cruz, isso é importante dizer, nenhuma pessoa é salva automaticamente. A morte de Jesus na cruz, de per si, não salva a ninguém, porque o que nos salva é a fé em Cristo, fé esta possibilitada pela graça. Então, a redenção obtida, ela é obtida para todo mundo, universalmente para todas as pessoas, sem exceção. Mas por que a redenção, apesar de ser obtida para todos, ela não alcança a todos eficazmente? Ora, porque ela é condicionada à fé. Então ela é obtida para toda a raça humana, mas ela só é aplicada na vida daqueles que creem em Cristo. Ok? Essa é a diferença, né, do pensamento que nós encontramos aqui em Armínio. E aí nós temos alguns textos. Eu coloquei ali, poxa, acabei lendo, acho que não coloquei para vocês acompanharem, né? Bom, o texto está aqui. Eu peguei dois textos clássicos aqui, depois temos alguns outros, mas vamos lá. Os dois textos de João, do Evangelho de João. Primeiro deles, João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E depois nós temos o clássico João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui cabe uma observação importante. Quando diz lá que tira, aparece a expressão hoairon, que ela transmite a ideia de um presente contínuo, de modo que uma tradução alternativa perfeitamente adequada, que segue o grego, seria a seguinte: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que está tirando o pecado do mundo. Isso é interessante porque nós imaginamos que a obra da expiação de Cristo, ela só se dá na cruz. Não é assim que nós normalmente entendemos? Ela se dá a partir da cruz. Mas segundo João, e seguindo mais de perto o texto grego, ela se dá já quando da encarnação. Porque quando Jesus ele se faz homem, né, quando logo se faz homem, o processo da expiação dos pecados da humanidade, mas especialmente daqueles que creem, ela já tem o seu início. E é por isso que João, ele emprega o verbo na forma de um presente contínuo. Ele está tirando o pecado do mundo, porque a partir do momento em que as pessoas criam em Cristo, durante o período do seu ministério público, aquelas pessoas já começavam a ser salvas, e a serem, portanto, abençoadas por Deus. E esse processo todo, soteriológico ou salvífico, ele seria consumado por excelência, o ápice, o auge desse ministério de Cristo, ele se consumaria na cruz do Calvário. Aqui nós temos algumas questões, aqui eu não vou entrar em todas elas, porque nós não teremos tempo, então eu terei que pular aqui alguns assuntos. Mas, com relação à questão de cosmos, eu creio que é muito importante, eu tenho dito isso até em alguns debates, em outras situações, mas existem alguns lexicógrafos aqui gregos que irão nos dizer o sentido de mundo tanto em primeiro, ou melhor dizendo, em João 1,29 como em João 3,16. Por que eu estou citando isso? Frequentemente nós vemos autores calvinistas dizerem que em João 3,16 o mundo é mundo dos eleitos. Aliás,
John Owen, na sua famosa obra sobre a morte de Cristo, que foi escrita, é uma condensação da sua obra originalmente escrita em inglês, foi traduzida depois para o português, ela foi bem abreviada e publicada pela editora Pes, que tem um viés bem fortemente calvinista, né? John Owen, quando ele vai parafrasear João 3,16, ele vai dizer que Deus amou o mundo dos eleitos de tal maneira que ele deu seu filho unigênito, tal, e ele continua, né? Mundo dos eleitos. Só que quando nós lemos alguns dos principais dicionários de grego, eu citei eles aqui, por exemplo, Edward Robinson, ele vai dizer que mundo, aqui em João 3,16 e também João 29, mas nos interessa aqui João 3,16. Ele dirá que é uma metonímia para os habitantes da terra, os homens, a raça humana, ou seja, é todo mundo. S.T. Bloomfield, ele vai dizer que é metonimicamente falando uma referência aos seus habitantes, isto é, os habitantes do mundo, a raça humana. Joseph Henry Tyler, que tem o seu clássico A Greek and English Lexicon of the New Testament, ele vai dizer que mundo refere-se aos habitantes da terra, os homens, a raça humana. Herman Kramer, ele vai dizer que a humanidade ímpia. Marvin Vincent, ele vai dizer que se refere à soma total da humanidade existente no mundo, a raça humana. Horst Paus e Gerhard Schneider vão dizer que se refere ao mundo afastado de Deus, ou seja, toda a raça humana, né? Então perceba que essa ideia de que Deus amou o grupo dos eleitos de tal maneira que enviou Jesus para morrer por eles, não tem a menor consistência em termos do texto grego, tá? Mas infelizmente eu não tenho condições de trabalhar os outros pontos. Permitam-me pular alguns outros itens que eu tinha aqui para avançarmos nos demais. Depois nós podemos disponibilizar para vocês, caso se interessem, tá bom? Os slides. Vamos para a graça resistível. Ok. Vamos ver o que Armínio tem a nos dizer sobre a graça irresistível. Toda controvérsia sobre a graça se reduz à solução desta questão. A graça de Deus é uma certa força irresistível, ou seja, a controvérsia se refere apenas ao modo de operação da graça, irresistível ou não. Com relação a este tópico, creio eu, de acordo com as Escrituras, que muitas pessoas resistem ao Espírito Santo e rejeitam a graça que lhes é oferecida. Quero só fazer aqui um adendo aqui, pedir-lhes desculpa, porque minha voz, eu estou ainda passando por um processo de convalescência de uma gripe forte, e eu fiquei falando em palestras e dando aula a semana inteirinha. Então minha voz já é naturalmente um pouco, né, um tanto quanto rouca, mas ainda estou um tanto quanto debilitado aqui, então por isso eu peço-lhes sinceras desculpas por isso, tá bom? Por isso que eu estou com água aqui direto, tentando ver aqui, mas me perdoem sinceramente por isso. Armínio, ele toca naquilo que eu diria que é o ponto nevrálgico da distinção entre o calvinismo e o arminianismo. Ele diz o seguinte: a diferença do meu pensamento para com aqueles que se distanciam dele envolve não se nós aceitamos a graça como um elemento importantíssimo ou imprescindível para a salvação. A questão não é essa. A questão... Muito obrigado, Deus abençoe, obrigado, viu? A questão é se esta graça ela é irresistível ou não. É o modus operandi da graça. Ela pode ser resistida ou não pode ser resistida. E Armínio irá dizer: bem, pelo que nós encontramos nas Escrituras, portanto, o pensamento de Armínio é fundamentado na Bíblia. Ele não baseia o seu pensamento em pais da igreja nesse aspecto, não baseia em Agostinho, nos escolásticos ou em quaisquer outros pensadores. Ele diz: por aquilo que eu leio ou li na Bíblia, eu descubro que as pessoas podem, frequentemente, elas resistem ao Espírito Santo. E aí, obviamente, nós concordamos 100% com Armínio nesse ponto. Eu quero citar alguns trechos que nos ajudam a corroborar isso.
primeiramente, Isaías 65, versículos 2 e 3. Estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me irrita abertamente. Eu coloquei aqui o hebraico, porque o hebraico é engraçado, né? Tem uns idiomatismos perdão, no hebraico, que são muito interessantes. E aqui esse conceito de me irrita abertamente, em hebraico aparece a expressão Hamar isin oti alpanai, ou seja, eles me irritam na minha cara. Alpanai, né, vem da palavra hebraica pané, que envolve a ideia de face ou rosto, ou seja, eles me irritam e me irritam descaradamente na minha cara, na minha frente, é o que diz o texto hebraico, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Então percebam que nós temos um dos textos mais contundentes da Bíblia, eu diria, e do Velho Testamento particularmente, que favorecem o conceito da graça irresistível. O povo de Yahvé, o povo de Deus, Israel, mesmo sendo o povo do pacto, o povo da aliança, é um povo que continuamente, é isso que dá a entender aqui o termo hebraico tamid, é algo que é feito constantemente. Então, Deus escolhe Israel como seu povo particular do pacto, mas este povo constantemente ignora os seus apelos e constantemente irritava a Deus na sua cara, é o que diz o texto. Se isso não é resistir à graça divina, eu não sei mais o que pode ser, né? Isso é uma resistência clara à graça divina. E aqui nós temos também o verbo, né, mar e sin, que envolve a ideia de irritar ou de provocar a ira, né? Envolve a ideia de um verbo que ele tem uma característica causativa, isso aqui é um detalhe linguístico, enfim, em hebraico, mas que envolve a ideia de irritar de uma forma contundente, irritar para valer, né? E quem fez isso com o próprio Yahvé foi o próprio povo de Yahvé, o próprio povo de Israel. Um outro texto que nós também aqui encontramos, bem clássico eu diria também, é o texto de Mateus 23, 37, cujo paralelo encontra-se em Lucas 13, 34, que diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te forem enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não o quisestes. Esse texto nós o encontramos com uma ligeira variação no texto paralelo de Lucas 13, 34, como nós mencionamos. Aqui é interessante muitas características nesse versículo que apontam para o fato de Israel mais uma vez rejeitar a Jesus e a sua mensagem salvífica várias vezes. É o que diz aqui o termo, né? Quando nós encontramos o advérbio possaques, várias vezes. Quantas vezes eu não quis fazer isso? Eu quis reunir-vos várias vezes, e aqui o texto, no seu contexto, ele tem uma característica soteriológica. Este reunir, ele envolve uma ideia salvífica. Deus quis salvá-los, ele quis abençoá-los, ele quis trazê-los para perto do Pai, mas eles não quiseram. Só que aqui nós temos um outro detalhe curioso, conforme nós vamos analisando o texto até mais adiante. Frequentemente nós arminianos, até mesmo nós, eu diria que frequentemente erramos quando interpretamos esse texto, porque nós isolamos Mateus 23, versículo 37 do seu contexto. Se nós nos dessemos ao trabalho de lê-lo até o versículo 39, que encerra o capítulo 27, nós veremos uma coisa interessante. Olha o que diz o versículo 39, aqui de Mateus 23. Desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. E aqui essa partícula, nós colocamos ali, né? A partícula an, se, ela é interessante porque ela transforma a declaração de Jesus numa declaração contingente.
Ou seja, vocês me resistiram até agora, mas vocês não precisam me resistir para sempre. Vocês podem deixar de me resistir, vocês podem aceitar a mensagem que eu estou trazendo a vocês. Em outras palavras, essa rejeição de Israel de Jesus, ela não é incondicional, como talvez alguns poderiam lê-la ou entendê-la. Isso pode mudar a partir do momento em que eles aceitassem ali a Cristo e, portanto, a sua mensagem. É isso que nos diz o texto. Aliás, o verbo em seguida que aparece, né? Mas vós não quisestes tudo. E no versículo 39, quando ele diz lá, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor, Jesus está dizendo, por enquanto vocês me rejeitaram, mas se vocês disserem, bendito que vem em nome do Senhor, isto é, me verem como alguém que vem em nome do Pai, vocês serão salvos, vocês serão abençoados, e vocês podem agir desta forma. Não há uma eleição incondicional sobre vocês, ou uma reprovação incondicional que os impeça de virem até mim. Vocês podem mudar a situação de vocês, se vocês crerem em mim e na minha mensagem. É o que diz o contexto de Mateus 23, versículos 37 a 39. Ok? Bom, eu quero pular aqui, não vou ler outro texto, vamos direto para a segurança em Cristo. Ok. Diz Armínio sobre o conceito da segurança em Cristo. Uma vez que a eleição para a salvação compreende dentro de seus limites, não apenas a fé, mas igualmente a perseverança na fé, e uma vez que Deus escolheu para a salvação aqueles que Ele vê que crerão, posteriormente com a ajuda de sua graça preventiva ou precedente, e que perseverarão com a ajuda de sua graça subsequente ou seguinte, crentes e eleitos não são corretamente tidos pelas mesmas pessoas. Esse ponto é muito importante no pensamento de Armínio, eu gostaria de frisá-lo aqui. Crentes e eleitos não são corretamente tidos pelas mesmas pessoas. E aí ele conclui: é impossível para os crentes, enquanto eles permanecem crentes, cair da salvação. Aqui eu volto àquele assunto que eu já havia falado na introdução da nossa conversa nessa noite. Quando nós falamos da questão da perda da salvação no arminianismo, nós, arminianos, frequentemente pisamos na bola, e os nossos irmãos calvinistas lançam isso no nosso rosto com grande frequência, e eu diria até que com razão, porque eles nos acusam de sermos incongruentes ou inconsistentes, ou ainda contraditórios no nosso pensamento no que tange a eleição. Porque nós apregoamos que Deus elege para a salvação com base na presciência da fé, mas ao mesmo tempo, paralelamente, afirmamos a perda da salvação, a possibilidade da perda. Quer dizer, se Deus ele elege o indivíduo tendo como critério o fato de que este crerá em Cristo, e ele permanecerá crendo em Cristo até o fim, e Deus previu isso desde a eternidade passada, então esse indivíduo ele não pode perder a salvação. Caso contrário, a presciência divina se enganaria, o que seria absolutamente inadmissível imaginar que Deus se equivocasse no seu conhecimento, no seu prévio conhecimento de todas as coisas, especialmente desse assunto que envolve a fé e a incredulidade. E é aí que os calvinistas eles têm razão. Mas em que pontos os arminianos, por exemplo, se equivocam? Eles se equivocam por não conhecer o pensamento de Armínio, que eu volto a repetir aqui na nossa fala. Deixa eu ver se está para colocar aqui. Crentes, isso aqui deve ser sublinhado. Crentes e eleitos não são corretamente tidos pelas mesmas pessoas. Para Armínio, crentes são aqueles que experimentaram a regeneração, nasceram de novo, foram salvos, sem dúvida alguma, mas Deus, ele os pré-conheceu como crentes
apenas até um determinado momento de suas vidas aqui na terra. Mas depois desse momento, estes indivíduos apostataram da fé, abandonaram a fé. Portanto, Deus não preconheceu que eles morreriam enquanto crentes, mas morreram como apóstatas, como pessoas que abandonaram a fé. Neste sentido, estes indivíduos, sim, eram salvos, mas ao morrerem num estado, numa condição de apostasia, perderam a salvação. O mesmo não se pode dizer dos eleitos, porque os eleitos Deus preconheceu que creriam em Cristo, e preconheceu que permaneceriam crendo em Cristo até o final. Então estes, de fato, não têm como cair da graça, usando aqui a terminologia do próprio teólogo holandês John Corbin. Então, essa é uma distinção muito importante, que eu chamo a atenção de vocês, e eu quero aqui deixar claro que muitos teólogos e pensadores arminianos não concordam necessariamente aqui com Armínio, no que diz respeito a esse tipo de pensamento. Aliás, alguns calvinistas, quando sabem desse tipo de distinção entre essas duas classes de cristãos no pensamento de Armínio, isto é, os crentes, que são os que podem apostatar, se apostatam e perdem a salvação, e os eleitos, que não irão se apostatar da fé. Quando ocorre toda essa questão, com todo esse pensamento, os calvinistas, reiterando aquilo que eu disse, eles têm razão no que diz respeito a isso, né? Eles têm razão em nos criticar. Mas o problema é que eles dizem o seguinte: qual é o fundamento bíblico para entender a existência, ou que dê materialidade a essa distinção, a essa classificação dupla entre crentes e eleitos? E aí nós cristãos arminianos, nós admitimos que nós inferimos isso do texto bíblico. Ora, nós não fazemos teologia apenas com base em dados que estão 100% claros e cristalinos na Bíblia. Senão seria, a nossa fé cristã seria impraticável, né? Se tudo estiver ali 100%, sem a menor dúvida, nós não teríamos como construir a nossa teologia. Tem muitos elementos que nós inferimos, né? Agora, eu creio que a posição de Armínio, ela, apesar de não ser perfeita, ela é muito mais coerente com os dados das Escrituras do que a posição calvinista. E eu explico por quê. Porque, para o calvinista, o sujeito que perdeu a salvação, entre aspas, o apostatou da fé, ele na verdade nunca foi crente. O que para mim não faz o menor sentido. Como que uma pessoa, ela pode perder algo que ela nunca teve, né? Equivale a dizer, olha, o sujeito se divorciou, mas ele nunca foi casado. Quer dizer, como que você se divorciou se você nunca foi casado? Se nunca houve casamento, nunca houve divórcio também, uma questão lógica, né? Então, só abandona a fé, só apostata da fé aquele que um dia abraçou essa mesma fé. Então, nesse ponto, a meu ver, o pensamento de Armínio ele é muito mais coerente. Pessoas que se tornaram apóstatas um dia abraçaram a fé, mas porque não eram eleitas, e não eram eleitas porque Deus não as predestinou incondicionalmente para serem, como ocorre no calvinismo. Não foram eleitas porque Deus não preconheceu que elas não permaneceriam crendo em Cristo até o final das suas vidas. Bem, mas para nós não nos demorarmos aqui, que nós já estamos aqui nos momentos finais, eu já estou me delongando, quero ver apenas alguns textos bíblicos que nos ajudem a corroborar um pouco isso. João capítulo 15, versículo 6, que diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, no contexto de João, no capítulo 15, os salvos, os crentes de fato verdadeiros, eles são aqueles que permanecem em Cristo. E permanecer em Cristo é uma das expressões teológicas joaninas que equivalem a ter fé em Cristo, né? A confiar em Cristo. Então, se nós não confiarmos em Cristo, se não permanecermos nele em fé, o texto diz que nós somos lançados fora, o que equivale ao conceito de uma perda da salvação. Então, é necessário que nós tenhamos essa permanência. Agora, isso é tão interessante.
Vejam o que um comentarista calvinista diz sobre esse texto. Eu, de propósito, separei um comentarista calvinista, William Hendricks.